Olá pessoal, sou o professor Fred Sauer e essa é a nossa revisão para a V3 do ano de 2018, segundo período, de arquitetura de redes. A prova foi feita com base nas nossas principais discussões em sala de aula, tá certo? O conjunto de conhecimentos necessários é bem reduzido, né? Eu estou colocando ele todo aqui em apenas 5 slides, né? O último slide é apenas um fechamento, tá certo? E o que eu pretendo que vocês façam é, com base aí nesse arquivo, né, que eu vou colocar, que eu vou postar lá no AVA, vocês façam um resumo bem feito, tá certo? Procurem, eu vou dar a dica para vocês aqui do site, questões de concursos, né, para poder orientar vocês, tá? Apenas as discursivas não foram baseadas em questões de concurso, as outras todas foram, tá certo, pessoal? Então vamos começar logo. Bom, então sem delongas, de cara, é um conceito que é bastante cobrado nessa prova, não apenas em uma questão, é óbvio, vocês estão vendo aí, são apenas 5 slides de assuntos e eu tenho uma prova com 10 questões, né, com 8 a 10 questões. Então, esses conceitos eles podem ser cobrados em mais de uma questão, certo? E o primeiro conceito é aquele que nós discutimos extensivamente em sala de aula, apresentando as funcionalidades de cada camada, no caso do modelo OSI, porque os outros modelos eles são, obviamente, comparados com o modelo OSI. Né? Nós sabemos, temos o modelo OSI, o modelo TCP/IP e a arquitetura I3E 802.3, né? Que abrange apenas a camada de acesso à rede do TCP/IP. TCP/IP é um modelo de 4 camadas, certo? O modelo didático, prático, ele tem 5 camadas, porque a arquitetura I3E 802.3 entra no lugar da camada de acesso à rede, simplesmente por isso. Agora, questão de funcionalidade é tudo em cima do modelo OSI, né? Então, nós temos, por exemplo, na camada física, a única funcionalidade é codificar e decodificar bits. Não há nenhum tipo de verificação de erro, não há nenhum tipo de tratamento para retransmissão, né? E sequer para verificação de erro. A verificação de erro na transmissão é feita na camada de enlace, e essa é a principal funcionalidade da camada de enlace, tá certo? Verificar erros de transmissão que ocorreram na camada física e eliminar esses erros. Não se faz a recuperação de erro na camada de enlace, apenas a detecção e a eliminação. A camada de rede é uma camada que tem como principal importância fazer o endereçamento lógico da estação, ou seja, permitir que uma estação em rede possa ser alcançada, identificada e alcançada de qualquer lugar do planeta, se ela estiver em rede. Tá certo? Mas, além disso, também tem uma importante funcionalidade, que é a de encontrar, né, e prover rotas para que os pacotes possam chegar aos seus destinos. E aí, dependendo da técnica, né, de comutação, esses pacotes podem seguir o mesmo caminho ou caminhos diferentes, mas isso tudo vai ser implementado ali, né, em função dessas métricas. A próxima camada é a camada de transporte. E a principal funcionalidade da camada de transporte é garantir a confiabilidade para as aplicações. A camada de transporte olha para cima, olha para a aplicação. Então, é na camada de transporte, né, que todos os segmentos que foram transmitidos pelo emissor vão ser conferidos e uma eventual falta de segmento, porque ele foi corrompido, porque aconteceu algum problema, né, ele se perdeu pela rede, isso pode acontecer, esses pacotes serão solicitados e retransmitidos com o controle da camada de transporte. Tá certo? Então, essa é uma importante funcionalidade que vocês precisam ter bem memorizada para a nossa prova. A próxima camada, a camada de seção, é aquela que trata digamos, a máquina de estados do protocolo, ou seja, de quem é a vez de falar. Imagina, por exemplo, numa troca de login e senha, né? Eu recebo lá login e senha, mas primeiro eu tenho que saber se o login existe para depois testar a sua senha. Existe uma lógica na comunicação. E essa lógica da comunicação, ela é, digamos, orquestrada pela camada de seção, tá certo? Do modelo OSI. Próxima camada, camada de apresentação, que é aquela que lida com os formatos de dados, né? Então, 3 funcionalidades que são sempre cobradas em concursos para a camada de apresentação são criptografia, compactação e tradução de códigos, como, por exemplo, a tradução feita pelo ASCII, né? Cada caractere que você digita no teclado
é transformado por uma sequência de 8 bits, né, com um ASCII estendido, tá certo? Então, segundo o modelo OSI, o ASCII estaria na camada de apresentação. A próxima camada, camada de aplicação, então, segundo o modelo OSI, ela teria apenas como funcionalidade oferecer uma interface para o usuário final. Ocorre que nós temos, no modelo TCP/IP, a camada de aplicação seguida logo, isso de cima para baixo, né? Cuidado que não se interpreta dessa maneira, é sempre de baixo para cima, mas eu tenho a camada de aplicação imediatamente aderida, colada, né? Seguida pela camada de transporte. O que significa isso? Significa que as funcionalidades de apresentação e sessão, quando necessárias, elas estão implementadas dentro da aplicação TCP/IP. Tá certo, pessoal? Então, isso aí é um detalhe importante. Eu apenas fiz um resumo e o que eu pretendo é que vocês deem uma estudada detalhada lá naquele quadrinho, slide lá que eu botei para vocês com as funcionalidades de cada camada, certo? Bom, o segundo tópico aqui da arquitetura de camadas que vocês precisam acompanhar é sobre os principais protocolos do TCP/IP, né? E a quais camadas eles pertencem. Então, é claro, tem vários desenhos lá no nosso material didático, né? E na internet vocês podem encontrar vários outros, mas quais são os principais protocolos? Ah, sim, é claro que eu não vou cobrar nada controverso, tá, pessoal? Aquela história de, o protocolo ARP é enlace ou é rede, né? Como tem vários autores que divergem com relação a isso, é claro que eu não vou cobrar isso de vocês, mas vamos lá. Protocolos como DNS, SMTP, SNMP, POP, IMAP, FTP, HTTP, Telnet, são todos protocolos de aplicação, certo? Logo a seguir, no TCP/IP, eu tenho logo o transporte. E aí fica mais fácil, porque eu só tenho dois, né? O TCP e o UDP. Na prática, existe mais um, que é o SCTP, mas infelizmente nosso material ainda está desatualizado e não conta com o SCTP, apesar dele já ter sido padronizado desde 2008, tá certo? Já tem 10 anos de existência, mas tudo bem. Vamos apenas ficar com o TCP e o UDP. E aí, eu já emendo, né, com o próximo tópico, né, que é justamente qual é o tipo de aplicação que eu devo usar com o TCP e qual o tipo de aplicação que eu devo usar com o UDP. E isso é muito fácil, muito simples, tá? O TCP ele é feito para controlar erro, para fazer retransmissão de pacotes perdidos. Então você só deve usar o TCP quando a aplicação exigir a integridade total, como é o caso, por exemplo, né, da transmissão de arquivos, que existe num download, que existe num e-mail, que existe numa navegação web, tá certo? Que existe num FTP, que existe num Telnet, tá certo? Já o UDP é um protocolo que, além de não fazer o controle, né, de eventuais pacotes perdidos, não tem suporte à segmentação de dados. Então, ele só suporta tráfego de mensagens muito pequenininhas, tá certo? Por exemplo, o DNS é um protocolo que usa o UDP, mas se por um acaso a resposta do servidor UDP ultrapassar um limite de tamanho, que apenas por curiosidade é de 511 bytes, né, o TCP vai ser utilizado. Certo? Então, existem alguns poucos protocolos que usam o UDP, a grande maioria no TCP/IP vai usar o TCP, mas as aplicações atuais, como VoIP, como streaming, principalmente, elas usam principalmente o UDP. A mídia, né, de uma transmissão streaming tem que ir em UDP. Não tem cabimento você parar um vídeo ou parar uma comunicação telefônica de um VoIP, né, para retransmitir uma pequena amostra de áudio que o seu cérebro nem vai perceber que foi perdido. Tá certo, pessoal? Então, tem uma questão, né, de concurso, inclusive, que eu coloquei na prova de vocês, que cobra esse conceito, que você tem que identificar quais são os protocolos de transporte que são utilizados para uma transmissão híbrida, né, que envolve transmissão de dados e transmissão de fluxo contínuo, né, como é o caso do VoIP e do streaming, tá certo? Então, vamos dar uma estudada nisso aí, que isso aí vai cair na prova. Bom, o próximo tópico, né, entra um pouco mais no detalhe do funcionamento de um protocolo específico. É claro que eu não posso dizer qual é, porque isso aí não fica muito fácil, né? O meu objetivo aqui não é facilitar a vida de ninguém, sim
oferecer mais uma oportunidade de estudo, mais uma oportunidade de aprendizado, né? Então vamos lá, o DNS. Como é que funciona o DNS? O DNS é um protocolo, de todos esses que eu listei aí, é o único que opera sobre UDP, tá? Então o DNS, que funciona na porta 53, ele funciona da seguinte maneira: toda vez que você digita uma URL, né, que pode ser um site HTTP, mas também pode ser o nome de um servidor FTP, de um servidor de correio eletrônico, tá certo? Entre tantos outros protocolos, a tua máquina, na verdade, vai precisar do endereço IP desse servidor para poder mandar a mensagem. Então, o DNS serve para isso, para traduzir esse nome no endereço IP. É claro que não é só isso. O DNS tem 35 funções ao todo, né? Mas essa da tradução do nome para o IP é a mais comum, a mais conhecida, e é que eu quero que vocês tenham ela na ponta da língua aí. Bom, o FTP é um outro protocolo peculiar, curioso, por quê? Porque ele usa duas conexões para poder fazer a transferência de arquivos. Na porta 20 do FTP, ele faz a transmissão de dados, e na porta 21, ele faz o que nós chamamos de controle. Então é mais ou menos assim: você, quando vai baixar arquivos no servidor FTP, você estabelece uma conexão com a porta 21 desse servidor, que vai ficar aberta durante toda a sessão. E aí você vai pedir arquivos do servidor FTP, e para cada arquivo que você vai baixar, ele vai estabelecer uma conexão com a porta 20, vai baixar o arquivo e encerrar essa conexão. Tá certo? Então essa é uma característica bastante peculiar do FTP, que eu preciso que vocês conheçam, além dos números de porta. No e-mail, mesma situação. Eu tenho 3 protocolos: SMTP, POP e MAP. Isso provoca muita confusão. Por quê? Porque o SMTP, o Simple Mail Transfer Protocol, né, que opera aí na porta 25, né, do TCP/IP, em TCP sempre, tá? Independentemente do tamanho das mensagens, ele demanda altíssima confiabilidade. O SMTP ele é feito apenas, exclusivamente para enviar mensagens. Para você receber a mensagem, você pode usar um dos dois serviços, ou o POP na porta 110 do TCP, ou o IMAP na porta 143 do TCP, certo? E qual é a principal diferença do POP para o IMAP? O POP funciona como uma caixa postal de correio, ou seja, a mensagem ela fica dentro da caixa postal e a única coisa que você pode fazer é retirar essa mensagem lá de dentro, certo? Como se fosse fazer o download dele para a sua máquina. Como as pessoas passaram a ter várias máquinas, né? A máquina da casa, a máquina do trabalho, a máquina da faculdade, né? As pessoas perderam o hábito de baixar as mensagens. Então, o que elas faziam? Elas baixavam apenas uma cópia da mensagem em cada um desses computadores, tá certo? Então, além de aumentar o espaço de armazenamento dos servidores, você ficava com cópias de mensagens espalhadas pelas várias máquinas que você utilizasse. No cenário atual, inclusive, com celulares e tudo mais, isso seria absolutamente impraticável. Então, exatamente para resolver isso, foi desenvolvido o IMAP, né, que é um protocolo mais recente, já falei, porta 143 do TCP, que ao invés de você ter que baixar a mensagem para poder processar ela, você pode abrir, ler, processar e responder a mensagem do próprio servidor IMAP. Claro que o servidor IMAP, para enviar a mensagem, vai se conectar com o servidor SMTP para que a função de envio seja feita. Mas você não precisa mais retirar a mensagem do servidor para poder manipular ela, tá certo? Então vamos aí ter em mente essas características para poder responder as nossas questões. Bom, o HTTP é um protocolo diferente do FTP, né, fazendo uma comparação. Por quê? Porque ele usa uma única conexão, no caso com a porta 80. E essa única conexão é que vai ser utilizada para você fazer downloads, né? Não só o download da página web, que você vai interpretar e representar, né, no teu browser, mas também de um link qualquer que tem um arquivo que você vai baixar para a tua máquina, certo? Então, essa é a principal diferença. Então, naturalmente, por conta disso, foram desenvolvidas versões diferentes do HTTP 1.0, 1.1, né? E essa versão 1.1 é o que nós chamamos de versão persistente, né? Onde, diferentemente do FTP, a conexão fica aberta enquanto houver keep alive, né? Ou seja, enquanto houver algum tipo de movimento, algum tipo de, digamos, acesso àquela página feito pelo cliente, pelo usuário, certo?
E o que seria o HTTPS? Isso é muito importante. O HTTPS é um HTTP over SSL, ou seja, existe uma camada adicional, uma camada que funciona, que opera entre a camada de aplicação e essa camada de transporte, no caso com o TCP, representada pelo SSL. O SSL, a rigor, é um protocolo de aplicação, porque não existe uma camada entre a aplicação e o transporte, certo? Então precisamos seguir o rigor acadêmico, né, que diz que no caso, o SSL é um protocolo de aplicação, mas é importante entender que não haverá nenhum tipo de mudança nos métodos do HTTP para uma operação sobre SSL, né? Ele opera rigorosamente como se não houvesse uma camada de segurança entre ele e o transporte. Ok, pessoal? Bom, o outro conceito, muito fácil, talvez a questão mais fácil da prova, ela diz respeito ao estabelecimento de conexão no nosso TCP, ou seja, eu preciso que vocês estudem o Three-Way Handshake, né? Então, vamos lá, o que é a mensagem SYN? Né? A mensagem SYN, S-I-N, significa synchronize, né? E ela tem um atributo. Qual é o atributo do synchronize? É o número a partir do qual as suas mensagens, os seus segmentos vão ser numerados, certo? O receptor, uma vez recebendo uma mensagem TCP com flag SYN marcado e o campo, né, SYN number, né, identificando qual é o número a partir do qual as mensagens vão ser numeradas, ele responde com uma mensagem SYN e ACK. Por que o respondedor também tem que mandar um SYN? Lembra? Falei no slide anterior. Porque as conexões do HTTP, elas são bidirecionais, ou melhor, as conexões do TCP, elas são bidirecionais, ou seja, eu posso usá-las tanto para transmitir dados quanto para receber dados. Então, tanto o download que eu estou fazendo, quanto os ACKs que eu envio para dizer que já recebi os pacotes, são feitos pela mesma conexão entre mim e o servidor, tá certo? Então, por isso que eu tenho que ter o SYN tanto do origem para o destino, quanto o SYN do destino para a origem. E além desse SYN, na segunda mensagem, eu tenho o ACK, que é um recibo do SYN que foi enviado pela primeira vez, certo? Pelo emissor. Então, o que está faltando agora? O emissor recebe esse SYN e ACK e responde com o ACK do SYN que foi enviado pelo respondedor. Tá bom, pessoal? Então, estudem o Three-Way Handshake, né? Procurem ver como são usados os números, né? Para que vocês possam acertar essa questão aí, tá bom? Bom, fragmentação de datagramas, né? Eu me lembro que na aula eu dei bastante atenção a essa parte, né? Do cabeçalho do IP, né? Nós temos a segunda linha do IP, né, que é uma linha onde eu tenho todos os campos destinados apenas, exclusivamente, à fragmentação dos datagramas, né? Começa por um campo chamado Identification, né, que é o campo que identifica cada datagrama univocamente, que é transmitido por uma determinada estação. Calma que eu já vou chegar lá, tá? Um erro, né, que muitos tiveram na prova anterior foi justamente de achar que esse número, né, de identificação, pelo fato dele ser sequencial, ele poderia ser utilizado para recuperar datagramas perdidos. Não existe essa funcionalidade na camada de rede. Não é a camada de rede que recupera segmentos perdidos, é a camada de transporte. Então, esse número de identificação, apesar dele ser sequencial, ele só vai ser usado para a fragmentação. Bom, logo depois desse campo, né, de identificação, nós temos dois flags, né, são 3 campos, mas um deles não é utilizado, é reservado, que são os flags MF e DF. MF significa More Fragments e DF significa Don't Fragment. Para que é que serve o Don't Fragment? Bom, uma das principais funções dele é exatamente a de descobrir qual é o tamanho máximo de datagrama suportado pela rede. Eu vou criando datagramas cada vez maiores e enviando eles pela rede, né, para o destino desejado com o flag Don't Fragment marcado. Tão logo ele encontre, né, um segmento que não suporta aquele tamanho de payload, né, de carga útil, o que ele faz? Manda uma mensagem de erro dizendo, olha, eu tive um problema com esse parâmetro aqui, don't fragment, né? O datagrama era muito grande, eu precisaria fragmentar, mas ele está marcado como don't fragment. Então, essa é a utilidade dele. Então, a rigor,
O don't fragment ele não é usado no processo de fragmentação de datagramas. E essa é a grande pegadinha. Né? O que é usado na fragmentação de datagramas é o more fragments. Né? O more fragments é um flag que é marcado para dizer, olha, existem mais fragmentos desse datagrama, certo? Então, você precisa remontá-lo. Como assim remontá-lo? Bom, vamos lá. Então, agora eu vou explicar a primeira parte. Não, antes disso, vamos terminar. Vamos seguir uma lógica. Próximo campo, eu espero que eu esteja explicando isso e vocês estejam aí com a figura, né, do cabeçalho IP para poder entender o que eu estou falando. Né? Eu estou falando da minha cabeça aqui, de memória, mas vocês precisam ter a figura do IP aí para poder entender. Bom, o próximo campo, então, qual é? É o fragment offset, que representa a posição do fragmento no datagrama original, certo? Então, ele representa a posição em bytes daquele fragmento. Tá? Então, o que acontece? O que significa isso? Que quando o campo fragment offset está setado em 0, tá certo? E o more fragments está setado em 1, ou seja, ele está dizendo que existem mais fragmentos, significa que este é o primeiro fragmento, porque ele começa com 0 sempre. Tá certo isso? E os demais fragmentos, eles todos vão ser, obviamente, numerados de forma crescente, tá certo? Até o último, né? Que eu saberei que é o último, por quê? Porque ele não terá o flag more fragments marcado. Então, procurem ver na internet, existem várias dinâmicas, inclusive vídeos, né, explicando esse processo de fragmentação. A gente vai cobrar isso na prova, estou dando bastante tempo aí para vocês se anteciparem, estudarem isso direitinho, né? Quer dizer, estou gravando isso num domingo, né? Nossa aula de vista de prova ainda vai ser na quinta-feira e a prova V3 só na outra quinta-feira. Então, nós temos aí bastante tempo, praticamente 2 semanas para poder se preparar para essa prova. Tá? Então, como se dá o processo de fragmentação de datagramas? Bom, quando um datagrama ele tem um tamanho superior, né, ao tamanho máximo, né, suportado pelo segmento, tipicamente na internet é de 1.500 bytes, né, que é o MTU, Maximum Transmission Unit, esse datagrama vai ter que ser fragmentado, certo? Então, o que acontece? Como eu falei, como se dá o processo? Bom, o primeiro fragmento ele vai ter o tamanho máximo que ele puder ter, de acordo com aquele segmento, e os demais fragmentos vão ser, naturalmente, criados em função da necessidade do tamanho do datagrama original, tá certo? Mas o importante são os detalhes, né? Como, por exemplo, todos os fragmentos terão o mesmo número de identificação, tá certo? O número de identificação se repete. O primeiro fragmento ele vai ter o more fragments marcado, tá certo? E o campo fragment offset zerado. E o último fragmento, ele vai ter o more fragments zerado e o fragment offset diferente de 0, certo? Os demais fragmentos, naturalmente, estarão organizados de forma crescente, né, e poderão ser reorganizados, poderão ser utilizados para remontagem do datagrama original. É claro que, isso foi perguntado em sala de aula, no dia da aula, se um único fragmento for perdido, todo o datagrama será perdido. Ele não poderá ser remontado porque não há retransmissão de fragmentos, apenas de segmentos inteiros. Ok, pessoal? Bom, então com isso eu já expliquei os dois, né? Já falei dos campos do cabeçalho envolvidos no processo de fragmentação e como eles são utilizados, que eu espero agora que vocês façam dê uma revisada nisso, ok? Bom, agora, vamos lá. Tem algumas questões na prova que vocês precisam resolver de forma prática, digamos assim. Né? A primeira delas diz respeito a máscaras de rede. Né? Primeiro, o que é uma máscara? Máscara é um conjunto de uns seguidos de zeros, certo? Não posso ter numa máscara zeros entre uns. Por que isso? Porque a máscara é utilizada numa operação lógica AND entre o número IP da estação e a sua máscara para que o roteador possa descobrir qual é o endereço de rede a qual aquele endereço IP da estação pertence. Então, é importante entender que a finalidade da máscara é exatamente separar a parte da rede da parte de host. Né? Então, lembrem-se dos inúmeros exercícios que eu fiz em sala de aula
colocando N's e H's, né? N's de network e H's de host. Na nossa vista de prova V2, eu vou fazer mais alguns exercícios naturalmente próximos, semelhantes aos da prova, para que vocês possam exercitar, mas não fiquem dependendo disso, tá? Eu preciso que vocês treinem isso também em casa, bonitinho, para se preparar para a prova, tá? Bom, agora, existe um mecanismo, que é o mecanismo das subredes, aonde você vai manipular a máscara. Então, por exemplo, se eu tiver um endereço de classe C, a máscara mínima que ele tem que ter é /24. Eu não posso diminuir essa máscara, ela tem que ser 255, 255, 2550 para eu iniciar a criação das subredes. Os bits de subrede, eles são retirados, eles são, entre aspas, roubados da parte de host, sempre da esquerda para a direita, a partir do último bit de rede. Tá certo? Então, por exemplo, vou dar uma suposição. Eu tenho lá um endereço classe C qualquer, vamos lá, 192.168.0.0, tá certo? E ele é /25. E aí eu pergunto para você na prova, quantas subredes eu criei? Quantas subredes eu tenho nesse endereço? É muito fácil, porque como a máscara default é /24, porque ele é classe C, ele tem um bit a mais. Então, quantas subredes eu criei? 2 subredes, a subrede 0 e a subrede 1, tá certo? E se ele fosse /26, com 2 bits, quantas subredes eu posso criar? 2 elevado a 2, 4 subredes, 00, 01, 10 e 11. Ok, pessoal? E assim sucessivamente. Isso é válido também para os classe A, para os classe B, tá certo? Então, em todos eles, é claro, eu posso manipular a máscara para criar subredes. Mas eu não posso esquecer que toda vez que eu crio subredes, eu estou roubando bits da parte de hosts, certo? Então, eu vou diminuir o número de bits de hosts, que são calculados da mesma maneira. 2 elevado a n. Só que agora tem uma pegadinha. Eu tenho que subtrair 2. Por quê? Porque o primeiro endereço sempre vai ser usado para identificar a rede e o último endereço sempre vai ser usado para identificar o broadcast. Então, esses 2 endereços não poderão ser utilizados para identificar hosts. Então, eu tenho que subtrair 2 nesse meu cálculo. Tá ok, pessoal? Então, procurem exercitar isso bonitinho. Tem questão na prova fazendo isso. Não vou fazer vocês perder tempo. Tudo que eu estou dizendo aqui vai efetivamente cair na nossa AV3. Tá ok? Bom, uma outra questão importante que nós temos na prova, questão discursiva, diz respeito à pertinência de um determinado IP a uma rede, certo? Por quê? Porque esse é o processo de roteamento, né? Como eu disse a vocês, se o roteador recebe um pacote, como é que ele vai decidir se ele vai ser tratado junto à tabela de roteamento ou se ele vai ser ignorado porque ele pertence à própria rede, né, por onde ele foi recebido? Através da aplicação da operação lógica AND entre o endereço IP e a sua máscara, certo? Então, na prova, eu vou colocar lá alguns endereços, né, com suas respectivas máscaras e perguntar para vocês, eles pertencem à mesma rede ou não? Vocês têm que fazer o AND lógico, né, entre o endereço IP e a máscara para poder saber disso. Tá ok, pessoal? Então, por favor, estudem, preparem-se, já estou dando uma certa antecedência, né? Estou postando esse vídeo hoje para vocês, vou avisar pelo AVA que o vídeo foi postado, e na quinta-feira eu vou objetivamente apenas tirar dúvida, fazer lá uns 2 ou 3 exercícios, mas o grande objetivo é tirar dúvidas, o que vocês me perguntarem eu vou responder, exceto o que é que vai cair na prova, porque eu já estou dando agora mastigado para vocês todos os conceitos que vão ser cobrados na prova. Tá ok, pessoal? Então, um grande abraço a todos aí, um bom fim de feriado e eu espero aí vê-los, né, todos na quinta-feira lá para a gente poder maximizar os nossos resultados na nossa AV3. E eu quero ver todo mundo também que já passou lá bonitinho para batalhar um CR melhor. Tá ok, pessoal? Grande abraço então e até a próxima quinta-feira.